Cibele olhou para Leylin. Eu posso aguentar 3. Não será um problema cuidar do restante, certo? Afinal, você conseguiu matar Demon Hunter Cyril. Estou ansioso para testemunhar você abrindo a batalha com suas grandes habilidades. Esperamos que acabe rapidamente e ajude outras pessoas. Não tem problema. Leylin acariciou seu nariz. Cibele parecia estar no auge do reino da Estrela da Manhã e poderia até mesmo enfrentar 3 Morning Star magia ao mesmo tempo. Não é de admirar que os outros Warlocks o respeitassem tanto. Depois que o desdobramento foi estabelecido, Cibele soltou um suspiro pesado, seu tom tingido de arrependimento. Na verdade, Leylin, se seus mentores estivessem presentes, teríamos uma grande vantagem. Pena. Mas agora é tarde demais. Além disso, você sozinho podem cuidar deste assunto, só podemos fornecê-lo com assistência logística. Seria bom o suficiente ter tudo isso, declarou Leylin rapidamente. Era fundamentalmente impossível que uma organização interferisse e fornecesse apoio militar a outra. Foi uma maneira extremamente fácil de tomar o poder. No caso de Cibele ter deliberadamente enganado Gilbert e o resto, levando-os a perecer em sua busca pelo purgatório, seria muito tarde para o clã Ouroboros até derramar lágrimas. Embora a possibilidade de isso acontecer fosse pequena, a prevenção era melhor que uma cura. Como tal, Cibele e o restante tiveram que permanecer discretos para evitar atrair suspeitas. Bem, vamos partir imediatamente e seguir em direção às Montanhas de Cristal. Desta vez, precisamos colocar as mãos nos restos históricos de Crescente Escarlate. Cibele balançou a mão no ar, emanando um espírito heróico. Os outros olhos da Morning Stars brilharam com uma sede de sucesso. Em uma base militar Magus. O lugar inteiro estava coberto de torres de detecção e barreiras, bonecos de aço de aparência sinistra e bestas biológicas ao lado de presas e canhões. De tempos em tempos, as ondulações da força espiritual dos magos da fase de cristal podiam ser sentidas enquanto varriam a área em patrulha. De fato, havia até mesmo a aterrorizante aura de um ocasional mago Estrela da Manhã, fazendo com que o mais feroz dos animais mutantes se petrificasse e choramingasse de medo. Não sabemos a localização concreta dos vestígios históricos, embora saibamos que há um total de 13 locais prováveis. 5 deles estão em nossas mãos e os demais estão do lado oposto. Este lugar é uma das suas bases militares. Os que vigiam aqui são o caçador Boric e o gigante marinho Cibele. As silhuetas de Leylin e Philip apareceram na base militar fortemente vigiada. A convergência do Sol, estrelas e lua e a aparência do arco do Oak é muito em breve. Os olhos de Leylin brilharam. Com a ajuda do AI-Chip, seus cálculos da trajetória da estrela eram muito mais avançados e precisos do que os muitos astrólogos do continente. O canto inferior direito do AI. A interface do chip afirmou o tempo claramente, 1h24. Ridiculamente, Cibele e os outros acreditavam que os restos históricos apareceriam nesses 2 dias e eles estavam tomando as bases militares em todos os lugares. Requer uma quantidade enorme de cálculos e pesquisas para determinar onde os restos apareceriam. Até mesmo o raio de Júpiter junto com Cibele e seus homens só podiam concluir que esses 13 locais eram prováveis. Quanto a Leylin, ele estava certo de que essa base teria mais de 80% de probabilidade de ser o local. Isto foi devido ao incrível poder de processamento do AI Lasca. Com ele se juntando ao sindicato, Cibele revelou todas as informações associadas ao local. Assim, desconhecido para ele, Leylin foi capaz de determinar um tempo e um lugar para o reaparecimento. Leylin guardou o segredo do AI-Chip ferozmente, obviamente, não revelaria nada. Ele só lutou pela oportunidade de ser agraciado com esta missão e, em seguida, assistiu Cibele atribuir as missões subsequentes. É quase hora de começar. Philip olhou para o Pocketvates na mão. Leylin virou-se para olhar o Varloco do Lobo do Vento. De acordo com seus cálculos, esse local parecia ser a entrada para os vestígios históricos, e Philip, juntamente consigo mesmo, seria, infelizmente, o primeiro dos magos a entrar e explorar. Com ele aqui, Cibele e os outros serão atraídos para vir. Não terei necessidade de me preocupar em ser um soldado solitário. Leylin foi muito generoso.
Além do ponto que foi mencionado no contrato que não se deve atacar o seu próprio aliado, ele não ser capaz de embolsar uma porção tão grande de restos históricos sozinho. A hora de início da qual Philip falou foi o tempo que eles concordaram em lançar sua ofensiva combinada. Antes que o magus da lua radiante do relâmpago de Júpiter estivesse preso, ninguém estava disposto a dar o primeiro passo. Neste momento, uma onda de energia frenética passou pela área. Estava perto o suficiente para ouvir os roncos de onde passava. Leyland podia ver vagamente a imagem de um leão amarelo-dourado de 3 cabeças aparecendo, arrastando um magus cujo corpo estava coberto de imagens relâmpago em uma luta. Este é o poder da lua radiante? Leyland olhou para o leão de ouro e seu rosto revelou uma leve sensação de perda. Este foi um Rank 5 Varlock, alguém que andou o caminho da linhagem também. A orientação que ele poderia obter disso era incomparável a qualquer outra coisa. Este é o clone de Lord Vaide, o Leão de Ouro. O tom de Philip estava cheio de respeito, e os olhos de Leyland se arregalaram de espanto. O que? Ele apontou para as cabeças douradas do leão, incrédulas, elas estavam lançando fogo, gelo e relâmpagos ao mesmo tempo. Este é apenas um clone? Quão formidável é a sua verdadeira forma? Nós, Varlocks, somos justamente muito mais fortes do que os magos. Philip declarou orgulhosamente, Lord Vaide é um dos principais pilares de apoio da Varlock Union. Sua verdadeira forma é temida até mesmo por Breaking Down Magie. Um clone é suficiente para lidar com um simples mago da lua radiante. Durante a conversa, Leyland viu que a aura que emanava do fantasma do leão de 3 cabeças formava uma gaiola de raio que arrastava o mago da lua radiante para uma fenda espacial. Droga! Tenha cuidado, tenho certeza de que eles têm mais cartas na manga. No momento em que a fenda começou a se fechar, um grito violento relutante foi transmitido e ecoou por toda a montanha de cristal. Os homens na base onde Leyland estava foram inicialmente acordados pelas fortes ondulações de energia. Agora o alvoroço foi ainda mais direto, e 2 linhas de fortes ondulações da estrela da manhã apareceram. Para afastar o inimigo, teremos que nos expor, esse é um preço inevitável a pagar. Philip soltou um suspiro profundo, agora é nossa vez. De fato. Leyland acenou com a cabeça em concordância. Logo depois, ele viu a imagem de um antigo Windwolf do tamanho de uma montanha se manifestando atrás do outro Varlock. O corpo deste enorme lobo verde estava coberto com uma camada de pelo semelhante espinhos, todos em pé com um brilho de aço. Seus olhos estavam brilhando com uma aura sanguinária, e uma enorme tempestade a cobriu, formando uma forma bizarra de armadura. Rank 4, Aniquilação de Tempestade. A voz de Philip era profunda e sombria. Ele não teve coragem de usar a arte arcana da Estrela da Manhã no continente central, no entanto, magias comuns de Rank 4 não estavam fora da mesa. O lobo fantasma uivou em sincronia com Philip. O uivo distante e sombrio foi extremamente penetrante e viajou longe. Grandes partículas elementares do vento se juntaram violentamente formando uma forte corrente de convecção e finalmente criando uma forte tempestade violenta. Aniquilação de tempestade. Era exatamente isso que Leyland empregara no West Seas Canyon para destruir o clone do Rei da Montanha Azul. Apareceu aqui mais uma vez, desta vez em uma escala muito maior. Pare com isso! Uma voz embaraçada e exasperada surgiu e 2 raios de luz foram lançados. Haha! É tarde demais! Philip riu com entusiasmo, apressando o efeito da aniquilação da tempestade para esmagar impiedosamente a base militar. Os ventos violentos assobiaram. Em face de uma tempestade que tinha a capacidade de destruir qualquer um abaixo do reino da Estrela da Manhã, a pesada guarda da base militar era uma piada. Incontáveis bonecos e os animais mutantes se transformaram em pó, seguidos por um grande número de magos e prédios de runas gravados neles. Pários, não os deixe resgatar os outros. Philip e Leyland obstruíram firmemente o caminho dos 2 magos da Estrela da Manhã, impedindo-os de ajudar os outros. Logo depois, a tempestade negra acabou, a base militar original foi arrasada. O próprio solo havia afundado algumas camadas. Na frente de uma Estrela da Manhã, todo mundo e qualquer feitiço foi tão bom quanto nada. Você! 2 silhuetas surgiram,
olhando para Leylin e Philip. Um deles era um anão com um enorme arco de madeira nas costas, o outro era um animal de pele azul que tinha mais de 3 metros de altura. Uma enorme quantidade de pressão foi liberada de ambos os corpos. Hunter Bolix e gigante marinho Sibyl. Philip deu um sorriso largo, revelando os dentes afiados em sua boca. Eu quero Hunter, você pode ter o gigante marinho. O anão com o arco de madeira sorriu sarcasticamente quando um redemoinho verde escuro saltou de seu corpo. Ele era o magus da estrela da manhã do vento e estava insatisfeito com Philip há muito tempo. Não tem problema. Leylin se moveu alguns passos para o lado e obstruiu o caminho do gigante azul. Vamos mudar o campo de batalha, vamos. Philip olhou para o anão adversário com uma provocação em seus olhos. O enorme lobo fantasma expôs seus dentes afiados. Umf! O anão em frente a ele bufou friamente, pegando o enorme arco de madeira de suas costas. O espaço se partiu entre eles, formando uma enorme fenda. As ondas espaciais eram como se uma cortina estivesse sendo desenhada, e Philip e Bolix se foram no momento seguinte. Nós não precisamos mudar a localização, vamos resolver isso aqui. Leylin encarou o gigante na frente dele e sorriu maliciosamente. Como o dano causado pelos confrontos entre os magos da Estrela da Manhã era grande e extenso, eles geralmente faziam seus movimentos em rixas espaciais para evitar prejudicar o mundo dos magus. Com as palavras de Leylin, o rosto da Marine Giante Sibyl endureceu. Para um mago da Estrela da Manhã se atrever a lutar a céu aberto, eles ou eram loucos ou absolutamente confiantes em seu controle de poder. Evidentemente, este feiticeiro era da última categoria.